Bom dia a todos. Estamos começando aqui esse vídeo em que eu vou fazer exercícios sobre transformada de Laplace, ok? Vou pegar exercícios do livro do Huygens, Sinais e Sistemas. Está gravando, ok? Então, eu fiz uma listinha de exercícios que eu coloquei no sistema. Tá? Eu acabei esquecendo a primeira questão, coloquei no final. Então, vou começar pela última questão, que sem querer eu esqueci e deixei para o final. Então, a primeira questão é a mais simples, tá? É só uma questão de achar polos e dizer, diz o seguinte: dado um sinal x de t, tem transformado de Laplace x de s como forma é dada abaixo. Plote os polos e zeros no plano S e determine a transformada de Fourier sem inverter x de s. Assuma que x de t é absolutamente integrável. Então, essa questão aqui, o objetivo principal eu coloquei aqui, mais por essa questão de diagrama de polos e zeros, certo? Só porque as outras questões não testam muito diagramas de polos e zeros. Então, eu coloquei essa para vocês fazerem diagramas de polos e zeros. Então, mas é bem fácil essa questão, tá? Essa questão de polos e zeros é bem simples, mas como as outras não exploravam muito isso, eu coloquei aqui. Então, para a letra A, a gente vai fazer o quê? Tirar as raízes do numerador e do denominador. As raízes aqui do numerador é fácil, né? Ó, as raízes disso aqui dá mais ou menos 1, né? Então, são duas raízes, aqui ó, mais ou menos 1, que ele fatorou desse jeito aqui, ó. Mais ou menos 1 tá aqui, ele fatorou isso, S de menos 1, S menos 1 vezes S mais 1, né? Aquele produto notável. E esse denominador aqui, né? A gente tem que fazer a fórmula de Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara, que é delta, vou botar D de delta, é igual a B ao quadrado, vai ficar 9 menos 4 AC, 9 vezes 2. 4 vezes 2, dá 8, dá 1, né? Dá 1, então as raízes vai ser x é igual a menos 3, mais ou menos 1, mais ou menos 1, tudo isso dividido por 2. Menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2. Quando for mais 1, está menos 1 logo. Quando for menos 1, vai dar menos 4 dividido por 2, dá menos 2. Quando for mais 1, x vai dar menos 1. Então as raízes, os polos, né, são menos 1 mais 1. Então ele fatorou aqui embaixo, ó, tá vendo? Um polo em menos 2 e um polo em menos 1. Aí cortou um polo com 0, ó. Esse tem que ver isso, às vezes acontece, né? Ele tinha um 0 em menos 1 e um polo em menos 1, então cortou. Eu cortei esse termo com esse, ficou só esse aqui, ó. Ficou só isso aqui, o diagrama de polos zeros, um polo em menos 2 e uma raiz em 1. Ok? E para saber a transformada de Fourier, é só substituir o S por J ômega. Então onde tem S aqui, eu substituo por J ômega, tá aqui, ó. Aqui, aí simplificou, né? Onde tinha substituto J ômega, deu isso aqui, ó. Essa parte da transformada de Fourier é bem simples, então é só substituir S por J ômega, né? Porque a transformada de Fourier é um caso particular da transformada de Laplace quando a gente está no eixo imaginário do plano S, né? Quando S é igual a J ômega, nesse eixo imaginário aqui. E a letra B, a gente vai ter os zeros, a princípio eu tenho 2 zeros em, ó, isso aqui, ó, as raízes disso aqui é S igual a 0, 2S em S igual a 0. 2S em S igual a 0, dobro, por isso ele botou aqui, ó, que ele tem 2 zeros na origem, S igual a 0, tá? E esse de baixo aqui, ele fatorou, ele fez uma fatoração aqui, né? Mas se você quiser, pode usar a Bhaskara também, a forma de Bhaskara, né? No caso, daria delta é igual a b ao quadrado, né? Esse 2 raiz de 2 ao quadrado vai dar 4 vezes 2 dá 8. Né? 2 raiz de 2 ao quadrado dá 4 vezes 2. Delta menos 4 A menos 4A, que é 1C, que é 1. Dá isso aqui, ó. Então dá 16, dá menos 8, né? Deu raízes complexas, deu menos 8 delta. Não tem problema ter raízes complexas, ter polos complexos, né? Então o x vai dar menos b menos 2 SQRT2. SQRT é a raiz quadrada, tá? O square root, né? Que é o comando que usa no MATLAB. Eu estou botando aqui só pra gente. Aí, mais a raiz do delta, que é a raiz de 8, né? Raiz de menos 8, desculpa, raiz de menos 8. Tudo isso dividido por 2. Isso é a primeira raiz. A segunda raiz é só trocar aqui esse sinal por menos. Pronto, aqui as duas raízes, né? Aí esse 8 eu posso botar o 4 para fora, vira um 2 aqui, ó. Posso botar o 4 para fora, né? Vira um 2. Então vai
dar um polo. Ó. Isso aqui vai dar, eu posso botar raiz de 2 vezes j, vezes o j, raiz de menos 1. Raiz de 2 vezes o j. O raiz de menos 1 vira j, entendeu? E esse dividido por 2 aqui, ó, cancela aqui. Esse parênteses aqui. Cancela aqui, cancela aqui, cancela aqui, cancela aqui. Beleza? Aí, então as raízes daqui, ó. A primeira raiz é, a parte real é menos raiz de 2, e a parte imaginária é mais raiz de 2, raiz de 2j, né? E o outro, que é o de cima, né? Esse aqui. E o outro, a outra raiz é a parte real é menos raiz de 2, e a parte imaginária é menos raiz de 2 também. Então, desses dois polos aqui. Beleza? Como está mostrado bem aqui, ó. Certo? Ok? E a transformada de Fourier é só pegar onde tem S e substituir por J ômega. Então, aqui eu substituí por J ômega aqui em cima e deu essa expressão de baixo aqui. Aí é bem tranquilo essa parte aí, né? Ok? Beleza? Então terminamos aqui a primeira questão. Tá? Então vamos agora para que era para ser a primeira, mas está no final, né? Então vamos aqui para a segunda questão. Essa segunda questão é a questão de achar a transformada de Laplace. Bem simples, tá? Então vamos começar aqui pela letra B. Na letra B eu tenho isso aqui, eu vou usar a expressão da transformada de Laplace, né? A transformada de Laplace, vamos relembrar aqui a expressão, para quem não está lembrado. Vou pegar aqui, está aqui ela, a expressão da nossa transformada de Laplace, está aqui. Então, vou voltar lá, porque eu vou usar já esse slide aqui. Então, colocando aqui, ó, tá aqui, ó. Eu vou colocar isso aqui, ó, 2, aí esse U de menos T mais 2, vocês já devem estar lembrados, né? U de menos T mais 2, então é um degrau espelhado em que eu desloquei de 2 para a direita, tá? Eu desloquei de 2 para a direita, então ele vai de menos infinito até 2, certo? Vou abrir aqui o pente aqui, mas está lento porque o OBS está aberto, mas basicamente então aquele ali eu teria a função degrau em que, ó, eu rebati e espelhei o degrau, então ela fica assim, né, o degrau. Aqui seria o zero, né? Aqui seria o zero, que fica muito lento quando eu abro esse programa. Aqui seria o zero, só que tem menos 2, então eu desloco de 2 para a direita, então aqui fica o 2, ó, tá? Então fica assim, tá? Então vai do menos infinito até o 2. Tá? Então essa integral aqui ele já botou, ó, menos infinito até 2. Por causa desse U de T menos 2. Tá aqui, menos infinito até 2. Isso aqui é simplesmente o E elevado a 2T. Né? Aí botou aqui, pá, ficou isso. Pronto. Aí ele vai juntar esses dois, vai ficar, ó, a parte do integrando aqui vai ficar exponencial, né? Vou botar assim, exponencial elevado a 2 menos S. Vai ficar assim, esse integrando aí, tá? Aí ele já fez a integral aqui, ó. Ele botou menos S menos 2, né? Ele botou assim, tanto faz, né? S menos 2. Aí então ele colocou aí, quando eu integro, né, essa função, não integro uma função exponencial, né? O coeficientezinho, que é esse menos S menos 2, vai para baixo, né? Tá aqui, ó. Veio para baixo e ficou isso aqui. A integral de um exponencial de AT é 1 sobre A vezes exponencial de AT, né? Então esse A aqui, no caso, é o menos S mais menos S menos 2, né? Que aí fica menos S mais 2, tá? Isso de 2 até menos infinito. Aí aqui vem uma partezinha que a gente comentou em sala de aula, né? Que é o seguinte, esse exponencial, vou colocar aqui, ó. Tá assim, ó, exponencial de, vou botar assim, ó, menos S mais 2. Vou botar assim, tá? Ele vai ser, quando for 2, beleza. Quando o T for 2, vai dar isso aqui, ó. Beleza, quando o T for 2, dá isso aqui. Ó, só substituir o T por 2, dá isso aqui. Beleza? E quando for menos infinito, o que vai acontecer? Aí depende. Eu vou quebrar esse S nas partes real e imaginária, que é o sigma. Vou botar o sig, ó, daquela sigma, mais J ômega, que é o W. Eu vou botar uma letrinha para o sigma, não sei qual letra eu boto. Vou deixar assim, sig. Certo? Ó. Eu vou quebrar esse S nas partes real e imaginária, tá? Então essa parte real aqui eu vou absorver o 2, certo? O 2 vai absorver, vai ficar 2 menos sig. Daqui a parte real 2 menos sig. Então, essa exponencial é desse jeito aí. Eu quebrei o S. Desculpa, tem um menos aqui também, né? Menos aqui, foi mal.
Eu quebrei o S nas classes real e imaginária, ficou 2 menos sigma menos j ômega, né? Isso aqui, né, tem aquela propriedade da exponencial que eu posso fazer, né? Exponencial de A mais B, é exponencial de A vezes exponencial de B. Isso aqui eu posso quebrar, ó, na exponencial. Deixa eu trazer mais para cá. A exponencial de um vezes a exponencial do outro. A exponencial do outro. Posso quebrar aqui para baixo, melhor. Isso aqui... Ah, faltou o T, desculpa, faltou o T, né? Faltou o T aqui, multiplicando tudo isso. Vou botar aqui. Faltou o T. Aqui fica o T. Isso aqui tudo é multiplicado por T também. Aí quando o T vai para menos infinito, o que acontece? Isso aqui ele não tende para nada, porque isso aqui é um exponencial complexo no módulo unitário. Então, isso aqui nunca vai nem para mais de menos 1, nem para menos de nunca para mais de mais 1, nem menos de menos 1. Fica sempre um módulo entre 0 e 1. Agora, isso aqui, quando for para menos infinito, certo? Aí depende, né? Depende. Se esse sigma for menor que menos 2, como está escrito aqui, ó, parte real é o sigma, for menor que menos 2, isso aqui vai dar negativo, certo? Isso aqui dando negativo, certo? Isso aqui dando negativo, quando o t for menos infinito, negativo com negativo vai dar positivo, tá? Quando a parte real do sigma for, quando for negativo, né? Vai dar positivo, desculpa, quando for menor que 2, me confundi aqui, pessoal. Ó, quando isso aqui for menor do que 2, o sigma for menor do que 2, 2 menos 5 vai dar positivo. Certo? 2 menos 5 vai dar positivo. Quando eu multiplicar por menos infinito, vai dar o quê? Vai dar menos infinito. Então isso aqui vai dar 0. Vai dar 0. Isso tudo. Certo? Então por isso que ele colocou aqui que a região de convergência é a parte real menor do que menos 2. Porque é quando esse termino aqui vai dar positivo. E aí eu multiplico por menos infinito, vai dar menos infinito. E aí dá 0. Porque se o sigma for maior do que 2, certo? Maior ou igual a 2, o que vai acontecer? Isso aqui vai dar negativo. Aí quando eu multiplicar uma coisa negativa por menos infinito, dá o quê? Dá mais infinito. E aí ele diverge. Não existe. Entendeu? Então vou repetir. Quando o sigma for maior do que 2, maior ou igual a 2, isso aqui vai dar maior do que 2. Isso aqui vai dar negativo. Dando negativo, quando eu multiplico por menos infinito, vai dar negativo, negativo vai dar mais infinito. Então vai divergir. E não vai existir a transformada de Laplace. Então ela só existe quando o sigma é menor do que menos 2. Tá bom? E aí dá isso aqui. Pronto. Então essa parte aqui, para esse valor, dá 0. E aí eu tenho como resposta final isso aqui. E a região de convergência é sigma menor do que menos 2. Beleza, galera? Espero que tenham entendido aí. A letra C é mais fácil. Certo? O X tem um delta deslocado. Tá? Então, quando eu substituo aqui o delta deslocado, a gente vai usar aquela propriedade que eu usei algumas vezes em sala de aula, que quando eu multiplico um sinal por um impulso integro, eu amostro o sinal que eu estou multiplicando. Então, se eu multiplico esse sinal por um impulso t menos t0 integro, isso equivale a amostrar essa função aqui no ponto t igual a t0. A gente usou isso algumas vezes em sala de aula, tá? Espero que vocês lembrem. Então, isso aqui vai dar essa função integrada, amostrada no ponto t igual a t0. Então, é isso aí. E a região de convergência é pelo ST, não tem nenhuma condição aqui para que isso converja. Não tem nenhuma condição. Tá? Então, a região de convergência é pelo ST. Beleza, galera? Então, aqui 2 exemplos de transformada de Laplace. Aqui mais alguns exemplos. Aqui a gente vai usar já as propriedades. Esse aqui são... Qual o objetivo dessa questão 6.2 é fazer na mão algumas propriedades, certo? Dessa 6.16 já é usar propriedades. Achar a transformada de Laplace, mas dessa vez usando propriedades. Tá bom? A gente vai usar aqui, ó, vai ter a tabelinha, né? Eu vou dar para vocês essa tabelinha aqui, ó. A gente vai usar muito esse exemplo aqui, ó, né? Que é o que a gente viu em sala de aula, que eu falei, esses 2 exemplos aqui vão ser muito importantes. Lembra desses 2 exemplos aqui, ó? Tá? Esse exemplo vai ser bem importante. O outro nem tá aqui, né? Mas é bem importante também o outro exemplo. Não sei porque ele não botou aqui. Enfim, esses 2 exemplos vão ser bem importantes, tá? Esse exemplo aqui que a gente viu em sala de aula. Nem botei a resposta, mas enfim. É esse aqui, ó. Que é muito parecido com esse que a gente acabou de fazer, ó. Certo? Então, enfim, eu vou fazer esse exemplo aqui só para vocês relembrarem, ó.
Vou fazer esse exemplo aqui, ó, vai ficar assim, ó, integral de menos y mais v, né, de exponencial de menos at u de t, aí exponencial de Laplace, né, ó, menos st dt. Menos st dt. Então, tá aí. Aí esse u de t aqui, ó, vai fazer com os limites fiquem de 0 até infinito. Então esses limites da integral eu vou fazer assim, ver se espero que vocês entendam, ó, a parte de baixo vai de até 0 e a parte de cima até infinito. Opa. Infinito. Isso quer dizer, eu estou querendo dizer que o limite inferior é 0 e o limite superior é infinito. Tá? Ó, isso aqui quer dizer que o limite inferior é 0 e o limite superior é mais infinito. Uso uma notação aqui. Eu espero que vocês entendam. Aí eu posso juntar isso aqui, ó, fica assim, ó. Menos A fica S mais S mais S. Tá? A mesma coisa, eu vou substituir o S das partes real e imaginária. Certo? Ó, vai ficar o da sigma mais J ômega. Certo? Então, igual aqui, ó. Aí aqui, vou fazer do mesmo jeito que eu fiz agora, super parecido, ó. Eu vou quebrar isso aqui em duas partes, a parte real e a parte imaginária. Certo? Vou fazer aqui para baixo para a gente ver melhor. Certo? Eu quebrei nas partes real e imaginária. Essa parte aqui, ó. Então, quando eu for fazer a integral... Aliás, eu podia ter quebrado depois, né? Quando eu for fazer a integral, vai dar... Vou fazer de novo, porque esse exemplo é muito importante, tá, pessoal? Eu sei que eu já fiz esse exemplo. Então, essa integral aqui... Ó, vai dar isso, que nem eu fiz lá, né? Aí tem 1 dividido... Aí dividido por isso aqui. Eu fiz em sala de aula isso, mas... Dividido por isso. Certo? Tá? Isso, claro... Pegado indo de 0 até infinito. 0 até infinito. Eu vou fazer agora, vou esperar. Certo? Eu vou dar, ó, exponencial de sei lá, xt vai dar, uma constante kt vai dar a exponencial de kt dividido por k. Beleza. Aí parece que eu fiz naquela hora lá, ó. Isso aqui, posso quebrar em duas partes, duas exponenciais, só com a parte real e a parte imaginária. Aqui eu vou deixar a parte real e aqui eu deixo a parte imaginária. Certo? Por que isso? Vou captar aqui, ó. A parte real e a parte imaginária. Por que isso? Porque agora eu vou colocar... Vou substituir o 0 primeiro. Certo? Vou substituir t igual a 0. Então, quando t for 0, isso aqui dá 0. Isso aqui dá 0. Dá tudo isso dá 1. Dá 1 menos isso. Certo? E menos o que eu substituir por infinito. Aí quando eu substituir por infinito, é a mesma coisa. Isso aqui, ó. Isso aqui não vai convergir nem divergir, vai ficar sempre entre 0 e 1. Isso aqui, ó. Quando o sigma, eu vou substituir por mais, a diferença é que eu vou substituir por mais infinito agora. Quando o sigma, certo? For maior do que menos A, isso aqui dá positivo. Quando o sigma for maior do que menos A. Certo? Isso aqui dá positivo. Então, quando eu substituir t igual a infinito, vai ficar menos infinito. Então, dá 0. Então, isso aqui vai dar 0, só que só para sigma maior do que menos A. Porque é exatamente o que está escrito aqui, a região de convergência. Quando o sigma for menor do que menos A, isso aqui vai dar negativo. E aí vai divergir, que vai dar negativo com negativo positivo. Quando eu substituir t igual a infinito, vai dar infinito e diverge. Então, está aqui a resposta. E aí eu posso também substituir esse de volta, para ficar mais simples, é esse aqui, ó. Fica S mais A. Certo? Fica S mais A. Ficou um menos aqui que não apareceu, né? Não sei por que apareceu esse menos e não apareceu ali. É porque foi mal. Em vez de ser, eu botei de 0 menos infinito. É infinito menos 0. Desculpa. É assim, é 0
É assim, ó. Primeiro é menos infinito, menos do zero, né? Primeiro menos infinito menos zero. Então é isso. Então isso aqui dá. Ó, eu tinha feito primeiro o zero menos o do infinito. E do infinito menos o valor pro zero, né? Espero que vocês tenham entendido aí. Pronto. Ajeitando aqui fica S mais A. Ok? Então esse exemplo vai ser super importante, tá? Beleza? Então a gente vai usar esse exemplo aqui nessa lista de exercício. Ó. Então aqui a gente vai. Aqui nessa questão é uma daquelas questões que eu diria, pode usar a tabela. Essa questão de cima eu diria não pode usar a tabela. Tá? E essa questão eu diria pode usar a tabela, porque aqui você vai achar mesmo a transformação de Laplace. Aqui você vai usar as propriedades, tá? Então, nessa aqui, na letra A, ó, ele já vai usar a tabela. Usar que ele fez, né? Aí fica, ó, usando a tabela aqui, o A seria 2. O A seria 2 aqui, então fica S mais 2. Aqui o A seria 1, fica S mais 1. E nessa aqui teria que fazer, porque não tá na tabela aqui. Essa teria que fazer na mão, tá? Certo? Ixi, aí ficaria não, ficaria esse caso aqui, ó. Esse caso aqui. Então seria esse mesmo caso aqui, ó. Não sei se vocês lembram esse caso aqui, a transformação de Laplace dá mesmo, só que a região de convergência é ao contrário. Em vez de ser... ó, só que tem um detalhe também. Esses dois exemplos aqui, ó. Nesse exemplo aqui, ó, vou fazer pra cá. Coisa muito, né? Esse exemplo aqui, vou colocar aqui. Esse exemplo aqui, a transformação de Laplace dá a mesma coisa, ó. No caso é y, né? Y de S dá 1 dividido por S, só que é menos A, porque aqui, ó, aqui ele está colocando o expoente é A, e aqui nessa tabela aqui o expoente é menos A. Certo? Como o expoente é menos A, aqui ficou S mais A. Então, como aqui o expoente é positivo, fica S menos A. Então, essa é a transformada de Laplace desse cara aqui. Só que a região de convergência é ao contrário do de cima. Do de cima é módulo de cima maior do que menos A, e dessa outra vai ser módulo de cima menor do que menos A. Não sei porque não botou na tabela aqui. Módulo de sigma menor do que... Eu vou botar na tabela para vocês. Módulo de sigma menor do que menos A. Certo? Na prova. Então, só que agora a região de convergência é sigma menor do que menos A, só que agora não é menos A, é A. Espero que não tenha ficado muito confuso. Certo? A diferença desses dois exemplos que eu fiz para esse é que aqui é a exponencial de menos A, enquanto que aqui é a exponencial de A. Então é a mesma coisa, só que o A é o menos A. Certo? Então, esse caso aqui, ó, a região de convergência é maior do que menos A, então A viraria maior do que A. E nesse segundo caso, seria menor do que menos A, ficaria menor do que A. Então, eu vou usar esse aqui, né, exatamente aqui, ó. Vou trazer para cá. Deixa eu fazer. Baixo. A mesma coisa, ó, deu S menos 1, tá vendo? S menos 1. Só que tinha que ter um menos aqui também, ó. Tinha que ter um menos aqui. Como não tem um menos, o menos vai para a transformação de Laplace, ó. Como não tem um menos aqui, a transformação de Laplace vai para a transformação de Laplace, tá vendo? Esse segundo exemplo tem esse menos aqui. Como não tem no... Se tem no domínio do tempo, do tempo é positivo, no Laplace... Desculpa. No domínio do tempo é negativo, o Laplace vira positivo. Então, se no domínio do tempo é positivo, não tem um menos, o do Laplace vira negativo. Tá? Tem sinais trocados. Então, aqui como é positivo, o de Laplace fica negativo. E aqui o caso A seria 1, menos 1. Então, e as regiões de convergência, desse aqui é o sigma maior que menos 2, desse aqui sigma maior do que menos 1, porque aqui o polo é em menos 2, polo em 1, e esse aqui é, como eu falei aqui, ó, é menor do que A. Então, no caso, é menor do que 1. Então, a região de convergência é a interseção dessas três, né? Sigma maior do que menos 2, maior do que menos 1 e menor do que 1. Então, a interseção disso, né? Maior do que menos 2 e maior do que menos 1, a interseção fica... peraí. Exatamente. Maior do que menos 2, fica maior do que menos 1, e a interseção com menor do que 1 fica entre menos 1 e 1. Ok? Beleza? Aí a letra B é isso aqui, né? Deixa eu colocar para cá a letra B. Tá aqui, ele copiou de volta, né? Porque qual foi a macetização que ele fez aqui? Ele viu que isso aqui é um deslocamento no tempo, ó. Esse 2t mais 4, ele botou o 2 entre parênteses e viu que é um deslocamento do tempo t mais 2. Ó, tá vendo? Isso aqui, ó, ele vai pegar esse mesmo exemplinho aqui, ó. Quando, no caso aqui, o A seria menos 2. Esse exemplo aqui, o A seria menos 2. Vou aumentar.
o A seria menos 2 e eu desloquei no tempo. Então ficaria, ó, como o A é menos 2, fica S menos 2. 1 dividido por S menos 2, aqui embaixo. Tá? Ó, aqui 1 dividido por S menos 2. E o deslocamento no tempo? A gente olha as propriedades. Tem a propriedade de deslocamento no tempo, né? Ó, cadê a propriedade de deslocamento no tempo? Tá aqui, ó. Essa tabela aqui vocês ignorem, é da unilateral, certo? Vocês olham só essa coluna aqui, essa primeira coluna, transforma unilateral, ignorem. Então, ó, multiplicaria por exponencial de menos S tal. Sendo que o tal aí, o atraso é de 2, né? Ah, não, lá o tal é menos 2, ó. Aqui ele está adiantando no tempo de 2, ó. O T mais 2. E aqui é tal menos T, então esse tal seria menos 2. Certo? Então ficaria exponencial de 2S. Certo? Porque o tal é menos 2, exponencial de 2S, tá aqui. Então pronto. Ele pegou aquele mesmo exemplo e deslocou no tempo. Tá? E quem é a região de convergência? É só olhar aqui, a região de convergência é maior do que menos A. No caso, o A é menos 2, então fica maior do que menos 2. Tá? A propriedade de deslocamento no tempo, ó, não modifica a região de convergência. Tá? Essa tabelinha vai estar na prova. Certo? E letras F, usa a derivação do domínio do tempo. Né? O F está aqui, ó. Derivação do domínio do tempo. Deixa eu aumentar também. Aí o que ele fez também? Ele fez um macetezinho para fazer deslocamento no tempo também, ó. Ele percebeu que aqui tem T mais 1. Então, o que foi que ele fez? Ele multiplicou por E e dividiu por E. Ele multiplicou por E, tá aqui, ele acrescentou esse E e dividiu E, acrescentou mais um aqui, ó. Esse mais um aqui, que ele botou do nada, no caso, como o sinal está negativo, ele acrescentou um E, ele multiplicou por E elevado a menos 1. Né, porque o sinal está negativo. Então ele multiplicou por E elevado a menos 1, que é 1 sobre E, e multiplicou por E, ou seja, multiplicou e dividiu por E. Não fez nada. Multiplicou e dividiu por E. Então ficou isso aqui. Aí isso aqui, ó. Isso aqui, ele vai aqui na tabela, ele vai pegar o A igual a 1, então vai ficar 1 dividido por S mais 1. A igual a 1, ó, certo? Aqui na tabela fica o exponencial de menos TU de T, e a transformada de Laplace fica S mais 1. Então fica 1 dividido por S mais 1. Aí o que ele fez? Duas coisas. Ele fez o deslocamento no tempo, T mais 1, né? Ó, propriedade de deslocamento no tempo, com tal igual a menos 1. Tal igual a menos 1, então multiplica por exponencial de S. Multiplica por exponencial de S. Está aqui, ó, exponencial de S, aqui, multiplicado. E derivou. Derivou. Quem é a propriedade da derivada? A derivada é multiplicar por S. Está aqui a derivada. A derivada é multiplicar por S. Então, está aqui esse Szinho aqui, ó. Beleza? Multiplicar por S desse aqui. Então, pronto. Disso aqui tudo, ó, a derivada dessa parte aqui é isso. Só essa parte. Ainda tem esse termo aqui fora, ó. Ainda tem esse termo aqui fora, que é exponencial de menos T. Ele está multiplicando por exponencial de menos T. Aí já é o deslocamento na frequência. Já são várias propriedades essa questão. Já é essa propriedade aqui, o deslocamento na frequência. Deslocamento, ó, eu multipliquei por isso. No caso aqui, o S0 seria 1. Seria menos 1, né? Desculpa. Seria menos 1 esse S0. Seria menos 1. Então fica S mais 1. Certo? Essa propriedade aqui, ó, T igual a menos 1. Multipliquei por exponencial de menos S. Fica x de S mais 1. Então ele vai pegar tudo aquilo ali e deslocar de 1. Então eu pego tudo isso aqui e desloco de 1. Onde tem S, eu boto S mais 1. Exponencial de S mais 1. E embaixo S mais 1 vem S mais 2. Ainda tem essa constantezinha E aqui, ó. Que eu não posso ignorar. Que ele botou aqui. Ok? Que ele botou aqui essa constantezinha E aqui, ó. É uma constante E que está multiplicando S mais 1. Então, em resumo, ele partiu dessa propriedade aqui, ou desse par aqui, com A igual a 1. Certo? Aí fez três propriedades. Ele fez a propriedade do deslocamento no tempo, propriedade da derivada e a propriedade do deslocamento na frequência. Certo? E a região de convergência, bom, essas duas propriedades não modificam a região de convergência. Né? O deslocamento no tempo não modifica e a derivação pode só, no máximo que ela faz é acrescentar um zero em S igual a zero, né? Mas ele não modifica aqui a região de convergência, nesse caso, só modifica se tiver um polo em S igual a zero, porque ela vai cancelar o polo com zero. Tá? E a outra do deslocamento do tempo também não modifica o deslocamento. O polo é deslocado. O polo é deslocado de S0. Então, como é que seria aqui? Ó? Usando só essa propriedade, a região de convergência seria, no caso, A igual a 1, né? Seria, a região de convergência seria o sigma maior do que menos 1. Então, o sigma seria maior do que menos 1. Aí não, ficou sigma maior do que menos 1. Acho que está errado aqui, né? Porque ele vai deslocar, então seria sigma maior que menos 2. Eu acho que ele errou, que ele se confundiu.
Seria sigma maior do que menos 2, porque o polo está em menos 2. Ó. Então, como o polo estava em menos 1, quando a gente usou essa propriedade aqui, a região de convergência era sigma maior do que menos 1. Certo? Como a gente fez a propriedade do deslocamento na frequência, a gente deslocou o polo de 1. O polo que era em menos 1 virou um polo em menos 2. Essa propriedade aqui, ó. Deslocou na frequência o polo. Então, o polo agora é em menos 2. Então, está errado aqui, certo, pessoal? A região de convergência ele botou até isso aqui, não faria nem sentido essa frase aqui, esse menos aqui, né? Então, a região de convergência é sigma maior do que menos 2, tá? Pessoal, por favor, corrigir aí. Beleza, galera? Espero que estejam entendendo. Qualquer dúvida, manda mensagem aí. Vamos para a próxima questão. Próxima questão já é o contrário. Agora, para fazer Laplace inversa, certo? Eu vou fazer o contrário. Eu vou partir da transformada de Laplace para achar a transformada no tempo. Também usando propriedades. Isso aqui você poderia usar, a questão que eu digo, pode usar a tabela, certo? Então vamos lá, letra A. Ó, letra A, o que é que ele vai fazer? Essa letra A é fácil, né? Ele vai pegar primeiro essa aqui, ó. Primeiro é right side, né? Porque a região de convergência é de um polo para a direita. Então eu posso usar essa linha da tabela aqui, né? Certo? Só que no caso é o S mais 2. Então o A seria 2. Certo? O A seria 2 e a região de convergência sigma maior do que menos 2. Então fica exponencial de menos 2t, o de t. Então tá aqui, ó. Aqui, menos 2t, o de t. Aí o que eu fiz também? Ele deslocou, ó. Ele está multiplicando por isso. Então qual a propriedade que eu vou usar? Essa da multiplicação por exponencial complexa no tempo, que dá deslocamento na frequência. Então eu estou deslocando por 5. Então lá eu vou botar S menos 5. Tá? Certo? Então, peraí, 5 eu também, porque aqui ó, era S igual a 5, né? Então ele vai deslocar de 5, fica S menos 5, tá? S menos 5, tá, pessoal? Ó, x de S menos 5, tá? Ó, se vocês verem aqui, ó, exponencial de ST multiplica por esse S0 seria 5, então fica x menos 5. Então ele errou aqui, ó, em vez de t mais 5 fica t menos 5, tá? Então eu peguei essa aqui, ó, e desloquei de 5 no domínio do tempo, tá? Ah, não, desculpa, é porque eu estou deslocando no domínio do tempo, né? Foi mal, não, ele tá certo, pessoal, desculpa, eu estou usando a propriedade errada, ele tá usando a propriedade de cima aqui, ó. Certo? Quando aqui esse sinal aqui é positivo e aqui é negativo, né? E aqui não, aqui é negativo e negativo, tá vendo? Ó, tem esse pequeno, eu me confundi. Nessa propriedade aqui, que é o deslocamento no S, né, o sinal é trocado. Aqui é S e aqui fica menos S0 e aqui menos S0. É para usar de cima, essa aqui, ó, que aí tem menos sinal, ó, certo? Então, se ele está multiplicando por exponencial de menos S tal, então aqui fica x de t menos tal. O tal tem o mesmo sinal. Tá? Então, no caso ali, ó, o tal é menos 5. Eu vou usar essa propriedade aqui com o tal igual a menos 5. Certo? Eu tinha me confundido, desculpa. O tal é igual a menos 5, então vai ficar x de t mais 5. Tá bom? Desculpa aí o erro. Tal igual a menos 5, fica x tal menos 5. Então pronto, então eu vou pegar isso aqui e deslocar de 5. Então ficou aquela par básica deslocado de 5. Né? E a ROC não é a mesma coisa. A ROC não muda. Tá bom? Agora vamos para essa questão aqui, ó. Essa questão posso olhar na tabela também, né? Então vou olhar na tabela aqui os pares, ó. Eu vou pegar só essa parte de dentro primeiro. Esse parzinho aqui, ó. 1 sobre S ao quadrado, vamos lá na tabela. Sei lá, 1 sobre S ao quadrado, é T o de T. Aqui, ó, essa linha aqui, T o de T. Fica T o de T. Certo? T o de T. Botou esse menos aqui. Enfim. Ah, porque isso aqui é a região de convergência está ao contrário, é. A região de convergência está ao contrário. Foi mal, não tem aqui na tabela, né? Mas eu posso usar essa mesma aqui, ó. Ó. Desculpa, essa mesma não. Porque a região de convergência é sigma maior do que 0. Enquanto que aqui ele está dizendo que a região de convergência é sigma menor do que 0. Então eu não posso usar aquele ali da tabela direto, tá? Por causa da região de convergência. Certo? Então aqui, ó. Vou deixar claro, a região de convergência é sigma maior do que 0. E aqui é sigma menor do que 0, tá? Então eu vou usar o que? Isso aqui, ó. Eu vou usar isso aqui e eu vou colocar o que? Eu vou colocar... Não, no caso vai ser... Não tem na tabela não, pessoal.
Não tem na tabela, não. Eu posso só botar o S para dentro. O que eu posso fazer é isso, ó. Eu posso botar esse S para dentro. Ai, droga. Texto livre. Vou trocar esse S para dentro. Esse primeiro terminho fica 1 dividido por S. 1 dividido por S, esse primeiro terminho. Certo? 1 dividido por S, o primeiro termo. Aí 1 dividido por S, mas com a ROC sendo para lá, né? Módulo de sigma menor do que 0. Então eu posso ir aqui, ó. Esse caso aqui eu boto A igual a 0. Esse caso aqui, ó. Daqui. Deixa eu aumentar também. Tá muito pequeno para vocês aí, deve estar, né? Deixa eu aumentar o tamanho. Então, se eu botar A igual a 0, fica 1 dividido por S, certo? E aí sigma menor do que 0. Agora sim, isso aqui é exatamente o que a gente quer lá. E quem é esse sinal no domínio do tempo? Esse sinal no domínio do tempo vai ser y de t, é só olhar aqui em cima, né? Eu boto y de t, eu boto A igual a 0, fica menos U de menos t. Menos U de menos t. Então, esse primeiro termo aqui vai dar menos U de menos t. É exatamente isso aqui. É porque ele fez pela derivada ali, mas enfim. Tá? Aí esses dois termos aqui, eu posso também já botar esse S para dentro. Fica menos, aí fica exponencial de menos S, menos exponencial de menos 2S. Certo? Ok? Aí vamos aqui na tabela. Ó. Aqui sim, a região de convergência eu posso considerar que é o plano inteiro, tá? Porque aqui não tem polos, né? Então eu posso usar essa também que dá essa linha aqui da tabela, ó, que dá um delta deslocado. A gente acabou de ver isso nessa questão, né? Dá um delta deslocado, né? Tá? Então no caso aqui, esse primeiro termo é de menos S, então o tal igual a 1, então fica U de tal mais 1. Peraí. Acho que ele se confundiu também aqui, nessa aqui, ó. Porque aqui, ó, exponencial de S, ó, o tal igual a 1, então fica tal menos 1. Então acho que aqui é tal menos 1, tá, pessoal? Ele se confundiu aqui, é tal menos 1. E esse outro aqui, ó, mesma coisa. Eu uso esse aqui com tal igual a 2, fica tal menos 2. Tá? Tal menos 2. Tá? Então eu acho que ele se confundiu aqui, tá, galera? Tal menos 1 e tal menos 2, certo? Ok? Tá? Não, dessa vez foi eu que vacilei, né? Falando mal do bichinho aí. Eu que tava substituindo o de baixo, né? 5, ó, vacilei. 5 é o de baixo, né? Vocês deviam ter notado. Provavelmente vocês notaram isso, vocês são inteligentes, né? Provavelmente vocês notaram isso. Eu tava substituindo o de baixo. Para saber de 3S menos 1. Então, substituir S igual a menos 1, fica menos 3, menos 1. Certo? E embaixo, sim, embaixo estava correto. Eu não tenho o S mais 1, só o S menos 1 fica menos 2. Então fica menos 4 dividido por menos 2 fica 2. Falando mal do bichinho, aí o cara tinha acertado, né? Sacanagem. Certo? Ok? E aí, pronto. Agora, ir para a constante A2 é o H de S vezes o S menos 1. Isso no ponto S igual a 1. Que vai dar, vou substituir S igual a 1 aqui em cima. Né? Em cima vai ficar 3 menos 1 dividido embaixo. Embaixo não tem o S menos 1, só tem o S mais 1. Fica 1 mais 1 fica 2. Então fica 2 dividido por 2 dá 1. Então preciso ter 2 e 1 aqui. Beleza? Certo? Aí, pronto, deu isso aqui. Aí, supondo que o sistema é causal. Se o sistema for causal, então a região de convergência tem que ser de um polo para a direita. No caso do polo mais à direita para a direita. O polo mais à direita, quem aqui é o 1, né? Então, se o sistema é causal, aí como é que a gente faz? Vou colocar aqui de volta aquelas... Aqui, esses dois, né? Então, no caso aqui, eu vou usar duas vezes essa aqui. Certo? Vou
usar duas vezes isso aqui, porque ele é causal. Se é causal, é direito, a região de convergência de um polo para a direita. Então, aqui, vou usar essa aqui duas vezes. Então, vai dar, ó, no caso dá 2, que é a constante, aí aqui no caso o polo é em menos 1, fica exponencial de menos 1t, u de t. E esse outro aqui, a constante é 1, e o polo é em 1, 1 elevado 1, aí fica exponencial de t, u de t. Aí, pronto, beleza, fizemos esse 1 supondo que ele é causal. E se ele for estável, em vez de causal? Então, para ele ser estável, a região de convergência tem que incluir o eixo imaginário, né? Então, a única, se ele tem um polo em menos 1 e um polo em mais 1, a única opção que nos resta aqui é que a região de convergência esteja entre menos 1 e 1, certo? Então, se a região de convergência está entre menos 1 e 1, então um deles vai ser esse de cima e um deles esse de baixo aqui. Aqui. Diminuir. No caso aqui, a região de convergência vai ser maior do que menos 1. Então, esse polo em menos 1 aqui, eu uso essa expressão aqui. O polo que está em menos 1. Porque a região de convergência vai estar à direita do polo menos 1. Tá? Fica 2, mesmo tempo, exponencial de... aqui sim ele errou. Ah, não, tá certo. Esse polo em menos 1, tá aqui. Elevado a menos t de t. Beleza? Igual os dois termos de cima. Esse aqui é que vai mudar. Porque a região de convergência, como é entre menos 1 e 1, ela está à esquerda desse polo 1. O polo que está em 1, a região de convergência está à esquerda dele. Visualizem aí, tá? Então, para esse termo aqui, eu vou usar o de baixo. Então, ele está com menos aqui. A o polo em 1, exponencial de t, u de menos t. Beleza? Ok? Espero que tenham entendido. E a letra B agora. Vamos para a letra B. Então, a primeira coisa é achar os polos, né? Quem são os polos aqui? Aí tem que fazer Bhaskara, né? Delta é igual a b ao quadrado 9 menos 4ac, menos 8, dá 1. Então, o x vai ser igual a menos 3 mais ou menos 1, né? Mais ou menos 1, vou começar com mais 1, dividido por 2. A raiz dá menos 1. E a segunda raiz dá x é igual a menos 3 menos 1 dividido por 2, dá igual a menos 2. Então tá aqui, tem menos 1 menos 2. Ficou s mais 1 e s mais 2 embaixo. Aí eu vou achar, beleza? Eu vou achar agora os valores das duas constantes, A1 e A2, né? Usando o método dos resíduos, né? Da A1 é igual a h de s vezes s mais 1, isso no ponto s, e s igual a menos 1. Então eu vou substituir s igual a menos 1 aqui. Agora sim, aquela hora tinha errado, né? Aqui em cima vai ficar menos 5 mais 7, dá 2. E embaixo eu não vou ter esse termo s mais 1, vou ter só esse termo aqui, né? Substituo menos 1, então fica menos 1 mais 2, dá igual a 1. Então dá 2. Certo? Confiram aí, se alguém não estiver entendendo bem. Também não quero ir muito devagar para não ficar um vídeo muito longo. Aí fica S mais 2 para achar o H2 no ponto S igual a menos 2. Então, substituindo S igual a menos 2 aqui em cima, vai dar menos 10 mais 7 em cima. E embaixo, eu não tenho esse termo S mais 2, tenho só o S mais 1. Então, S mais 1 substituindo o S igual a menos 2, dá menos 2 mais 1. Em cima dá menos 3 e embaixo dá menos 1, dá 3. Então tá aqui. Então se ele for causal, então eu vou usar isso aqui duas vezes, que é o lateral direito, né? Que é a octavidade de dois polos, né? Então fica o 2, aí o polo em menos 1, exponencial de menos t, u de t. Esse aqui fica o 3, exponencial de o polo em menos 2, então exponencial de menos 2t, u de t. E se ele quiser que seja estável, né? Então, se ele quiser que seja estável, como os polos estão menos 1 e menos 2, para ele ser estável, a região de convergência tem que incluir a circunferência de unitária. Se tem um polo em menos 1 e menos 2, para a circunferência unitária, estou confundindo fazer, tem que incluir o eixo imaginário. Né? Então, se eu tenho aqui, ó, vamos visualizar. Certo? Se eu tenho aqui... ó. O polo está aqui.
está aqui. Esse polo é em menos 2. Tá lento? Nossa senhora. Tá lento demais. Esse polo menos 2, esse polo menos 1, o eixo imaginário tá aqui, ó. O eixo imaginário tá aqui. Agora que foi lá, viu? Então, para incluir o eixo imaginário, a gente conversa tem que ser à direita desse polo menos 1, que é o mesmo de ser causal. Então, esse sistema ele pode ser estável e causal. Nessa letra B aqui, ó, então a região de convergência é maior do que menos 1. É mesmo do outro caso, dá a mesma coisa, igualzinho. Igualzinho dos dois casos, certo? Por quê? Porque nesse caso ele é causal e estável. Entendeu? Então dá igual, mesma coisa. Por quê? Porque todos os polos estão no semiplano esquerdo, né? Quando todos os polos estão do lado esquerdo, então ele pode ser estável e causal simultaneamente. Tá? A gente não precisa refazer porque dá igual. Beleza, galera? Seguindo aqui na próxima questão, vou deixar aqui, talvez eu precise disso aqui ainda. Tá? Então, mas as próximas questões vão ser mais rápidas, tá? Próxima questão é para mostrar o seguinte, que como a transformação de Laplace pode ser usada em detrimento da convolução, certo? Sem precisar usar a convolução. Até aqui eu tenho um sistema estável com entrada e saída, sistema estável é importante, tá? Ele tem entrada e saída e pede para usar a transformação de Laplace para determinar a função de transferência e a resposta ao impulso, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, em vez de fazer convolução, ele dá entrada e saída, ela seria, no caso aqui, enfim. Então, a entrada está aqui, a saída está aqui, então a entrada eu vou usar a tabela, tá? Vou usar a tabela aqui, esse aqui mais uma vez, ó. S mais A, certo? No caso aí, o A é 2, então fica 1 dividido por S mais 2. E essa letra B aqui eu vou usar a mesma coisa também, só que tem esse menos 2, aí, e o polo aqui em menos 1, o A fica menos 1, S mais 1, aqui tem essa constante 2, e o polo é igual a 3, o A é igual a 3, S mais 3, tá? Bom, ele dividiu, aí, logo no caso aqui, o que ele não fez, ó, ele deveria logo ter feito isso aqui, ó, que eu vou fazer para vocês, tá? Porque senão não vai dar muito simples, ele não fez de uma maneira tão simples, vou até falar mal do cara, né? Então aqui, ó, vou deixar assim, ó. Eu vou deixar em denominador comum, tá? Então em cima vai ficar menos 2, aí fica S mais 3 em cima. E mais 2, S mais 1. Então, tudo isso aqui dividido por... Isso aqui dividido por S mais 1, S mais 3. S mais 1, S mais 3. Beleza? Botei denominador comum isso aqui, ó. Aí ficou o S mais 3 veio para cá com menos 2 e o S mais 1 veio para cá com 2. Aqui eu posso cancelar esse, ó, menos 2S aqui com esse 2S, ó. Tá? Ó, 2S aqui e menos 2S aqui cancelam. Então fica só aqui o 3 e o 1. Fica menos 6 aqui e fica 2 aqui. Acompanha aí, tá? E fica menos 4. Então, quem é o H de S? É porque ele fez de um jeito aí, ele meio pulou várias etapas e tal. Então, isso é o Y de S, né? E o H de S, quem é o H de S? O H de S é o Y dividido pelo X. Então, o Y é isso. E o X, quem é 1 dividido por S mais 2. Então, fica S mais 2 aqui em cima. S mais 2 aqui em cima. Aí eu faço expansão e fração parcial novamente, tá? Expansão e fração parcial, né? No caso eu teria a constante A1 dividido por S mais 1. Ele fez de um jeitinho um pouco diferente. E aqui dividido por S mais 3, tá? Para não ficar tão longo aí, pessoal, eu não vou calcular o A1 e A2, deixo vocês calcularem, tá? Certo? Eu vou calcular o A1 e A2 pelo método dos resíduos, já fiz aqui 2 vezes, né? Tá? Certo? Ok? Tá aqui, ó. Só tacar aqui o método dos resíduos aqui, ó. Aí você vai achar isso aqui, ó. Os dois coeficientes vão dar menos 2. Certo? O A1 vai dar menos 2 e o A2 vai dar menos 2. Pronto. Ok? Ele está dizendo que o sistema é estável. Né? Então aqui, ó, eu tenho um polo em menos 1 e um polo em menos 3. Mesma coisa aqui, ó. Os dois polos estão aqui. Opa! Os dois polos estão aqui, ó. Menos 3 e menos 1. Então, para ele ser estável, a região de convergência tem que incluir o eixo imaginário. Se os dois polos estão aqui do lado esquerdo, então a região de convergência tem que ser maior do que menos 1. Certo? Maior do que menos 1. Então vai dar causal também, vai dar lateral direito. Certo? Para ser estável tem que incluir, então, maior do que menos 1.
Então, ou seja, eu vou usar de novo essa expressão. Vou trazer, sabia que eu ia usar ela ainda? Eu vou usar essa expressãozinha aqui de cima duas vezes. Então, só que a constante menos 2, o polo em menos 1, exponencial de menos t. Aqui a constante menos 2, está aqui. O polo em menos 3, fica exponencial de menos 3t, de t. Beleza, galera? Então, aqui é uma maneira de, dado entrada e saída, eu posso achar a resposta impulso, a função de transferência. Poderia achar também, se eu quisesse, a resposta em frequência. Era só substituir o S por J, então eu acharia a resposta em frequência. Então, eu tenho entrada e saída, eu posso achar a resposta em impulso, resposta em frequência, função de transferência. Poderia até achar uma equação diferencial também, que a gente vai fazer já já. Sabendo quem é a função de transferência, achar a equação diferencial. A gente vai fazer isso já já. Certo? Ok? Beleza? No caso aqui, ele deu a entrada e saída, mas ele podia dar a entrada e a resposta impulso pedido a saída. Certo? Eu falei isso no começo achando que era isso. Se ele podia ter dado a entrada e o H de T, a entrada e a resposta impulso, e pede a saída. Ao invés de ter que fazer convolução, eu levaria as duas para transformar o domínio de Laplace, multiplicaria e faria Laplace inverso. É muito parecido com o que eu fiz aqui, só que no caso eu ia multiplicar o x de s com o h de s para achar o y de s. E aqui não, aqui eu dividi o y de s pelo x de s para achar o h de s. Tá? Então, mas mostra como você pode usar a transformação de Laplace para evitar a convolução. Pronto, tá aqui. Essa questão é simples, mas exatamente isso que eu falo. Deixa eu ver. Exatamente. A relação entre entrada e saída de um sistema causal é descrita pelo cálculo das equações diferenciais dadas abaixo. Use transformadas de Laplace para determinar a função de transferência e a resposta a impulso. Então, aqui que a gente viu em sala de aula, para achar a função de transferência, a gente pode ir direto, sabendo isso aqui, a gente pode ir direto sabendo que os coeficientes aqui vão ser os coeficientes da função de transferência que ficam no denominador. Então, fica 5 e 10. Que ele botou 5 em evidência, 5 e 2 foi aqui multiplicado por 5 a 10. E em cima fica só o 2. Então ele podia fazer direto, nem precisava fazer isso. Fica 2 dividido por 5S mais 10, ou se botar o 5 em evidência, mais 2. Né? Tá? Aí como é causal, ele pede a resposta a impulso também. Como é causal, é simplesinho, né? É só usar essa expressão aqui novamente. 2 quintos, aí o A igual a menos 2. Essa questão aqui, o meu objetivo não é nem achar a resposta impulso, é só mostrar para vocês como uma equação diferencial fica simples, são transformadas de Laplace. Esse é um dos grandes utilidades da transformada de Laplace. Uma é evitar a convolução, como eu falei agora, a outra é resolver a equação diferencial. Aqui a equação diferencial se torna rapidamente isso aqui. Então, se você me der uma entrada, eu só multiplico aqui o cálculo x de s, só multiplico e acho que é o y de s. Aí faço a inversa e acho que é o sinal. Então, é muito mais fácil você resolver a equação diferencial usando transformadas de Laplace do que aqueles métodos lá de resolução da equação diferencial. Repito, se você quiser saber que é uma certa saída para uma dada entrada na equação diferencial, você me dá o x de t. Eu não botei isso aqui, porque eu não tenho, infelizmente eu não achei nenhum aqui, mas de repente eu posso estar na prova. Enfim, é a união dessa questão de cima com de baixo. É a união dessas duas questões. Eu multiplicaria a x de t, eu acharia o x de s, multiplicaria o x de s para achar o y de s. Aí faria a inversa. Tá? E essa de baixo é a mesma coisa, né? Os coeficientes aqui, daqui do denominador vai ser 1, que ele botou na forma já fatorada, mas enfim. Aqui embaixo, os coeficientes seriam 1, ficaria s ao quadrado. Aí, 5s mais 6. Isso é o denominador. 5s ao quadrado mais 5s mais 6. Ele já fatorou. Mas se você desfatorar isso aqui, vai dar justamente isso. S ao quadrado mais 5s mais 6. E em cima vai dar o quê? Em cima vai dar S mais 1. Os dois coeficientes são 1. Pronto. Beleza? É porque ele já fatorou, porque ele já vai fazer aqui a inflação parcial. Eu também, mais uma vez, eu não vou calcular esses coeficientes menos 1 menos 2, eu vou deixar para vocês fazerem, usando o método dos resíduos, né? Tá? Ok? Beleza? Usando o método dos resíduos, você vai achar menos 1 menos 2. Tá? E aí, como é causal, eu vou usar essa expressão de cima mais uma vez. Aí o coeficiente é menos 1, a constante, o polo é em menos 2, exponencial de menos 2t, aqui é 2, o coeficiente constante, e o polo é em menos 3. Então fica exponencial de menos 3t, ou de t. Ok? Beleza? Essas últimas questões são bem simples, vai bem rápido, tá? Aqui já é o contrário agora. Depois que a gente fez, determina a descrição de uma equação diferencial do sistema com a seguinte diferença. Aqui é o contrário, ele dá o H de S e põe a equação de diferenças. Questões bem simples, tá?
Então aqui, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Os coeficientes do y vão ser quais? A letra A, né? A letra A, os coeficientes do y vai ser esse aqui, esse ao quadrado é 1. Então aqui fica 1, Aqui é 1, não tem nada. Aí, o do 2S fica 2 aqui, E aí não tem o termo independente, então não tem nada em U de T aqui. Tá? Não tem nada em U de T. E aqui em cima fica 2S, então o coeficiente que multiplica a derivada de primeira ordem é 2, e esse termo independente é 1, ou seja, o x está multiplicado por 1. Beleza? O de baixo, mesma coisa, aqui os coeficientes do y é 1, 2 e 10, então fica 1, 2 e 10. E o de cima só tem o 3. 3 e o independente é 0, então fica 3 aqui e 0 aqui. E no de baixo ele fatorou, desfatorou, né? Tava tudo fatoradinho, né? Você tem que desfatorar, tem isso também. Você tem que desfatorar, tá? Tá tudo fatoradinho aqui, você tem que desfatorar todo. Não vou fazer, mas você desfatora aí. Certo? Ah, não botei aqui a resposta, né? Enfim, eu esqueci a resposta. Esqueci de botar. Depois eu boto. Mas seria fácil aqui, seria a derivada e vai ter uma terceira ordem do y, que ia estar multiplicada por 1. O de segunda ordem está multiplicada por 6. A derivada de primeira ordem por 11 e o termo independente, que seria o y, né, seria 6y de t. E a parte do x seria 2 derivada segunda de x, menos 2 derivada de x e menos 4x. Tá, vou colocar isso aí depois para vocês. Beleza? E como última questão da lista, é uma questão bem simples também, né? Aqui, determine o sistema descrito pelas seguintes funções de transferência. Determine se os sistemas descritos pelas seguintes funções de transferência podem ser tanto estáveis como casais. Essa segunda aqui não vai fazer não, tá? Não precisa fazer esse aqui não. Sistema inverso, a gente não estudou. Basta dizer se o sistema pode ser estável e causal. E aí eu poderia pedir também na prova o diagrama de polos e zeros, enfim. Então, para saber se o sistema pode ser estável e causal, basta ver se todos os polos estão do lado esquerdo. Tá? Então, essa aqui de cima, tá aqui, ele fatorou. Achou os polos. Eu poderia pedir um diagrama de polos e zeros também para vocês, né? Ele tem dois zeros, um em menos 1 e menos 2. E o polo, ele tem o polo em menos 1 que vai cancelar. Esse polo vai cancelar, então ele não vai ter nenhum zero em menos 1 e o polo em menos 1. Aqui cancelou isso aqui, Então ele vai ter só o zero em menos 2. E aí você acha que o denominador, você acha que são as raízes, aí ele achou que não vou fazer também, ele achou essas duas raízes. Então, todos estão do lado esquerdo do eixo imaginário. Então, sim, ele pode ser estável e causal, desde que a região de convergência seja sigma maior do que menos 1. Tá? Certo? Aí vocês calculam os polos e zeros aí, que eu não vou fazer não para não estender muito. A letra B, mesma coisa. Agora eu vou achar as raízes do numerador e do denominador. Né? Aqui o numerador deu 3 e menos 1, então está aqui. Os zeros em 3 e um zero em menos 1. Tá? E o denominador está aqui, ele achou, está aqui os 3. Um deu em menos 2, os outros deram complexos conjugados. Né? Então, todos estão do semiplano esquerdo. Então, se todos estão no semiplano esquerdo, então ele pode ser estável e causal, sim. Desde que a região de convergência seja sigma, né, a parte real de S maior do que menos 2. Tá bom? E por fim, o último caso, esse aqui, ele fatorou. Esses polos zeros vocês vão vendo aí, tá, pessoal? Eu vou fazer para não demorar, mas vocês sabem fazer, né? Fórmula de Bhaskara. Então ele achou um zero em menos 2 e menos 1, então tá aqui. E polo ele achou em menos 2, que cancelou com o zero. Então não vai ter nenhum polo, nenhum zero em menos 2. E os outros polos estão aqui, Aqui, eles têm parte real positiva. Tá? Então, nesse caso, ele não pode ser estável e causal simultaneamente. Certo? Ou ele vai ser estável se a região de convergência for menor do que 1 e não vai ser causal. Ou se a região de convergência for maior do que 1, ele vai ser causal e não vai ser estável. Ok, pessoal? Fico por aqui. Espero não ter sido muito confuso. Um abraço.